Olá, bora mergulhar num assunto que, olha, mexe com o dia a dia de todo mundo. Por que será que nosso mundo online parece cada vez mais polarizado, mais caótico? O material que a gente vai analisar hoje traz uma visão bem diferente, que olha para a arquitetura por trás dessa confusão toda. Sabe aquela sensação de abrir um aplicativo e, de repente, bater uma ansiedade, um cansaço? Ou simplesmente a impressão de que tem algo meio errado ali? Então, esse sentimento não é algo isolado, não. É quase um ruído de fundo na nossa vida digital. Mas, e se essa crise toda não for um acidente? E se ela for, na verdade, uma consequência direta de como o sistema foi desenhado? Ok, vamos começar a entender isso. A fonte dessa análise chama esse sentimento de mal-estar digital. E essa palavra, mal-estar, não foi escolhida à toa, não. Ela tem um peso, uma história e já dá a primeira pista do que pode estar acontecendo. A referência aqui, para quem conhece, é direta ao conceito do Freud de mal-estar na civilização. Ele falava daquele conflito que sempre existe entre os nossos desejos e as regras da sociedade. O que o texto defende é que a gente vive uma versão nova disso, uma baita desconexão entre nós e o sistema digital que nos envolve o tempo todo. E aqui está a grande virada de chave da análise. Toda essa polarização, a ansiedade, o caos, nada disso seria um bug que precisa de conserto. Seria, na verdade, uma propriedade que surge, que emerge da própria infraestrutura das redes. Ou seja, não foi algo planejado para ser assim, mas é um resultado quase que inevitável do jeito que a coisa toda foi construída. Agora a gente vai para uma das ideias mais fortes desta análise, uma que vira de ponta cabeça o jeito que a gente pensa sobre a nossa relação com a tecnologia. Prepara porque isso aqui pode mudar o jeito de enxergar as redes sociais. O que esse quadro mostra é chocante, né? A gente costuma pensar assim: eu sou o agente, eu estou no controle. A plataforma é só uma ferramenta no meu ambiente. Faz sentido. Só que, para a lógica da plataforma, a realidade é o oposto. Nós somos o ambiente. E o algoritmo? Ele é o verdadeiro agente que age sobre nós para extrair valor. É uma inversão total de papéis. E o que move essa inversão toda é a tal da economia da atenção. Nesse modelo de negócio, o produto de verdade não é o post, a foto ou o vídeo. O produto somos nós. Ou, para ser mais exato, a nossa atenção, o no nosso tempo. É isso que é vendido. E olha, isso não é de hoje. A fonte lembra que lá nos anos 1830, os jornais de 1 centavo, a Penny Press, já faziam algo parecido. Eles vendiam notícias baratas e sensacionalistas, não para lucrar com a venda do jornal em si, mas para prender o olhar do leitor e vender esse olhar aos anunciantes. O que as plataformas fizeram foi pegar esse modelo e turbinar numa escala global, com uma diferença. Agora, nós mesmos criamos o conteúdo que prende a atenção de todo mundo. Tá, mas como exatamente nossa atenção fica presa por tanto tempo? Existe uma mecânica por trás disso, um verdadeiro motor desenhado para transformar aquele hábito de dar uma checadinha nas redes em algo bem mais poderoso, quase um vício. Funciona basicamente como um ciclo, um loop de feedback. Alguém posta alguma coisa, o algoritmo percebe a interação e, para manter essa pessoa ali, ele mostra mais e mais conteúdo parecido, conteúdo que ele sabe que vai engajar. A atenção fica presa e, enquanto isso acontece, mais e mais dados são coletados. O feed infinito, por exemplo, não está ali por acaso. Ele foi feito para isso, para diminuir qualquer barreira e manter esse ciclo rodando sem parar. E o efeito mental disso tudo é profundo. O texto descreve que a nossa consciência fica meio que externalizada. A gente começa a pensar no que está rolando nas redes mesmo quando não estamos lá. Isso alimenta o famoso FOMO, o medo de estar perdendo alguma coisa, e nos joga num ritmo de crise constante. A gente fica sempre na expectativa da próxima notificação, do próximo drama, do próximo post viral. Agora a gente entra num território mais delicado, que são as consequências políticas disso tudo. É importante dizer, a análise ressalta que não se trata de uma conspiração, de um plano maligno. São efeitos que não foram planejados, mas que surgem da própria arquitetura do sistema. O argumento aqui é que a infraestrutura das plataformas dá uma vantagem para o que o texto chama de forças antiestruturais. Pensa bem, instituições mais antigas, como partidos ou a mídia tradicional, dependem de debate, de consenso, são processos lentos. Já as plataformas funcionam na base do afeto, da reação imediata, do engajamento. Isso acaba favorecendo quem já nasceu nesse ambiente e joga esse jogo. Então, o ponto central é este. Para o sistema, tanto faz se uma informação é verdade ou mentira, se é boa ou ruim. O que importa é se ela gera engajamento.
E o que gera mais engajamento? Emoções fortes. Amor, ódio, tudo isso bomba. E como as instituições tradicionais são mais devagar, quem se adapta melhor a essa lógica de velocidade e emoção acaba levando a melhor. E tudo isso nos leva para a consequência final, e talvez a mais assustadora de todo esse sistema. A nossa realidade compartilhada está se quebrando em pedaços que já não conversam mais entre si. Para entender isso, a gente precisa falar do colapso de contextos. No começo, esse conceito explicava um problema pessoal. Como é difícil lidar com todos os nossos círculos sociais, amigos, família, chefe, misturados numa mesma rede. Era sobre como a gente se apresenta para o mundo. Mas a análise que estamos vendo aqui vai muito além. Esse colapso de contextos deixou de ser um problema individual para virar uma característica de todo o nosso ambiente de informação. Aquelas fronteiras que definiam a sociedade moderna, o que é público e o que é privado, o que é fato e o que é ficção, tudo isso está se desmanchando. E o resultado final, segundo o texto, é uma bifurcação. E não estamos falando só de bolhas, é mais sério. Estamos falando da criação de realidades paralelas que não se tocam, onde nem mesmo os fatos básicos são os mesmos para todo mundo. Isso cria o que a análise chama de públicos antiestruturais, grupos que funcionam numa lógica completamente separada. E isso nos deixa com uma pergunta que fica no ar, uma pergunta fundamental. Se a própria tecnologia que deveria nos conectar está, na prática, nos separando em mundos com fatos e verdades diferentes, o que é que sobra para nos manter unidos como sociedade? A análise não dá uma resposta pronta, mas ela nos mostra a lógica oculta por trás do nosso mal-estar digital. E talvez entender essa lógica já seja o primeiro passo.